vocês. Vamos falar de uma outra treta agora, envolvendo aí o presidente do Congresso, presidente da Câmara e o ministro Alexandre Padilha. Essa hora era uma hora boa pro banquinho, é a hora da candinha, pra gente dar uma fofocada, né, do jeito que a gente gosta aqui no 3 em 1 de vez em quando. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi atacado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, rebateu as falas e disse que não vai descer ao nível do deputado, que o chamou de incompetente e desafeto pessoal. Ele é responsável pela articulação política do governo, né? E disse também que não guarda rancor do parlamentar. Vamos acompanhar. Sobre o resto das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse: meu filho, se um não quer, dois não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. Eu vejo a relação do governo executivo com o Congresso Nacional como uma dupla de sucesso que nós fizemos no ano passado. Queremos repetir esse sucesso. Não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, a periferia da minha cidade produziu, né? A periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz: mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Usou até ali trecho de Emicida para poder falar sobre Arthur Lira, né? De um dos discos mais famosos aí do Emicida, o Amarelo. Quero saber de vocês, como é que vocês avaliam, né? O ministro não desceu da tamanca, não. Gani. Não desceu. Agora, ele fez uma fala republicana, ele não escalou. Eu acho que seria muito pior se ele revidasse de uma maneira agressiva. Vamos lembrar que nem tudo é uma relação utilitarista, pragmática. Essas questões pessoais, elas contam, questões emocionais, psicológicas, você pode levar para o lado pessoal. Agora, isso vai fazer com que a relação entre ele e Arthur Lira seja a mais cordial possível? Não, simplesmente evitou que escalasse ainda mais. Agora, de qualquer maneira, Evandro, veja, eu não sei se o presidente Arthur Lira está dando o recado para o Padilha ou para o presidente Lula. Evidentemente que ele não pode falar assim com o presidente da República. Então, é uma forma de dar o recado para o presidente atacando o Padilha. Por quê? Porque há essa insatisfação de que o dinheiro não está chegando. E eu duvido que o dinheiro não esteja chegando por conta apenas do Padilha. O Padilha que está segurando e ele não tenha o aval do presidente da República. Então, é uma briga entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, aí na figura do ministro, por procuração. A gente vê isso muito na geopolítica e agora a gente está vendo essa briga por procuração também no Congresso e no Poder Executivo. Ô, Fábio Piperno, Oi? Que foi? O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui a confusão, né, o desentendimento ali a partir da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira o chamou de incompetente numa entrevista recente aqui no país. Ô, Fábio Piperno, que entrelinha que dá para ler da fala de Lira e da resposta de Padilha nessa situação que envolve articulação e liberação de dinheiro? Padilha foi extremamente diplomático, até para minha surpresa. Eu achei que alguém fosse subir o tom, talvez ele, e não. Ele acabou se controlando, fez muito bem. Ele não tem que... Isso aí não é uma rinha de briga de galo. Ele não tem que ficar toda hora querendo bicar o outro aí, enfim, represália, porque o outro disse alguma coisa totalmente indelicada e insensata. E os cotovelos do imperial presidente Lira estão aí ardendo porque ele perdeu a batalha do Chiquinho Brasão anteontem. Não vamos esquecer que Arthur Lira, de alguma forma, apoiava aqueles partidos e o pedaço do Centrão que votou contra a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão. Isso também está doendo. Agora, não só a derrota, mas a repercussão. Ele atribui ao Padilha e também a setores do governo, né, o fato de que, naquele momento,
tentou-se aí espalhar a versão de que foi uma grande derrota, ele está enfraquecido e com isso abrem-se novas possibilidades para a eleição à presidência da Câmara. Então, teve, de alguma forma, o seu poder, né, imperial, ele pelo menos julga isso, contestado, né? E é possível que, enfim, nessas fofocas aí tão comuns em Brasília, alguém de fato tenha feito popularizar esse tipo de avaliação, esse tipo de versão. Agora, quem errou foi ele. Quem subiu o tom foi ele, porque não tinha nenhum fato novo. Veja, não há coincidência também política. Isso aconteceu, esse desabafo dele, justamente no momento em que, alguns minutos, algumas horas depois, que saiu o resultado da votação sobre o Chiquinho Brasão. Você leu minha mente agora, Fábio Piperno, porque era essa contextualização que eu iria propor a vocês. Arthur Lira fala sobre Padilha e o chama de incompetente na articulação justamente no momento em que é questionado sobre os movimentos que ele e o Centrão estariam fazendo em torno da soltura de Chiquinho Brasão para autoproteção, para manter o corporativismo. E aí ele joga para Padilha, falando e criticando essa articulação, mandando um recado de que ele já havia sinalizado que essa questão era interna e que deveria ter sido decidida sem uma interferência do governo ou sem uma articulação do governo, apenas pelos parlamentares, para manter essa proteção ali dentro. Ele errou o cálculo ao ao jogar para a torcida dessa maneira, num caso que tem praticamente já uma definição da opinião popular, que não dá para você soltar um cara que hoje é suspeito de mandar matar Marielle Franco, Luiz Felipe Dávila. O ponto é o seguinte, a relação entre os dois já não é uma relação boa há muito tempo. Quando a relação não é boa entre duas pessoas, o que você tem que fazer? Evitar ao máximo qualquer tema que gere uma faísca. Então, o ministro Padilha fez muito bem de tratar de uma forma civilizada a fala de Arthur Lira, mas ele fez muito mal de também se colocar como se Arthur Lira estivesse perdendo o poder porque perdeu a votação do Chiquinho. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. O que o articulador político do governo tem que opinar sobre um assunto no Congresso para dizer que o presidente do Congresso está aí um retrato de que ele vem perdendo o poder? É isso que enfureceu o Arthur Lira. Então, assim, tem coisas que não precisam ser ditas. Por isso que eu digo, está na hora da turma da política deixar de lado um pouco os microfones e focar nas coisas principais, porque se tudo você vai falar à imprensa, vai falar besteira uma hora. Então, assim, a reação do Arthur Lira foi sim exagerada, mas foi a reação, não dá para falar assim, olha, por enquanto eu que estou na cadeira e eu que mando aqui, e para dessa história de dizer que eu estou perdendo poder. Então, é óbvio que isso irritou muito o Arthur Lira, numa relação que já vinha sendo desgastada há muito tempo. Então, eu acho que assim, na política, nós não escolhemos os nossos interlocutores. Você tem que conversar com a pessoa que está no cargo. Não tem conversa. Você gosta ou não goste, aquele é o ministro, esse aqui é o presidente da Câmara e vão ter que conviver. Não é que nem numa empresa você não gosta de alguém, você pode mandar embora. Não, na política isso não existe. Você tem que conversar com todos aqueles que estão empoderados num cargo. Então, já que a relação é assim, tem que evitar tensões quando já há animosidade entre duas pessoas. Então, eu espero que essa seja uma boa lição para os dois, né? Para o articulador do governo com o Congresso, para não explorar temas que aumentam a animosidade, e também para o presidente da Câmara, que também não precisa mostrar que ele é o todo-poderoso a cada instante e fazer uma malcriação dessa para o ministro, porque essas relações vão continuar a despeito do que os dois acham sobre o assunto. É verdade, fala, Gani. Não, concordo. Eu acho que teve um contexto e uma relação, ela vai sendo desgastada ao longo do tempo. Isso foi um estopim muito bem lembrado aqui pelo Dávila, né? Agora, essa raiz do problema, né, tá muito ligada a uma questão orçamentária. Então, obviamente que mexeu com os brios ali do Arthur Lira, o outro também agiu de maneira incorreta do ponto de vista político, mas a raiz do problema que chegamos a esse estopim é que o dinheiro não chega na velocidade combinada. Arremate, Segré. Os egos têm que ficar de fora na política, tem que começar a ficar de fora porque está difícil. Eu acho que quando você tem que atacar o efeito para resolver a causa,
nós estamos colocando como que o Padilha minimizou o problema porque a causa, em teoria, foi a fala do Lira. Eu acho que não. Me parece que o Lira foi o efeito da causa feita pelo Padilha, acusando que não era tão poderoso e tal. Mas, de qualquer maneira, quando você tem uma questão em que tem um poder executivo, o presidente não tem como aceitar uma pressão de mudar um ministro por uma reclamação do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, uma sugestão para não repetir Emicida, que me parece uma música, digamos que não é do meu agrado, respeitando todos os âmbitos musicais, o Lira deveria pegar o Emílio Santiago e falar para o Padilha: esse teu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Nossa! Ó, o Piperno até chorou agora. Não é isso. Só uma coisa. Eu não ouvi, pelo menos, em momento algum, o ministro Padilha fazer qualquer referência à derrota do Lira. Há essa interpretação de que essa versão teria, né, se espalhado aí até por incentivo do ministro. Mas o ministro, ao que se saiba, né, publicamente não fez qualquer comentário depois do resultado da votação. Exatamente, manteve ali o silêncio.